Olá, gente, série de entrevistas do Mesorregional Eleições 2022, hoje aqui em mais um candidato ao governo do estado de Santa Catarina, dessa vez para entrevistar então o ex-deputado federal Jorge Boeira, que colocou seu nome à disposição de todos os catarinenses para ser o chefe do executivo, o próximo chefe do executivo aqui em Santa Catarina. Primeiro eu quero agradecer o senhor por ter aceito a vir aqui na sede do Mesorregional, conversar conosco e com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham sempre pelas redes sociais e agora também com o nosso jornal impresso. Bem-vindo, obrigado, Jorge. Fique à vontade em se apresentar aí para o Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, Jefinho, no portal Mesorregional, e evidentemente que isso será amplificado pelo jornal Mesorregional. Quero agradecer a oportunidade de você estar nos ouvindo, né, e me apresentar. Eu sou Jorge Catarino Boeira, fui o primeiro a ser nascido aqui no estado de Santa Catarina, e aí a minha família botou em homenagem a Santa Catarina de Jorge Catarino Boeira. Eu venho de uma família simples, eu perdi o pai com 12 anos, a minha mãe viúva terminou de criar 4 filhos, tinha um barzinho, fazia pastel, doce, aquelas coisas para vender no barzinho que tinha na rodoviária. E embora minha mãe tivesse somente o 2º ano primário, que era de certa maneira comum naquela época, ela queria que os filhos estudassem. Eu, enquanto ajudava a minha mãe no barzinho, trabalhando como garçom, fazendo todas as atividades que tem que fazer, lavando louça, limpando o chão, eu sempre, nos momentos que a gente podia, estava estudando. Aos 20 anos eu era professor da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, ao mesmo tempo que cursava Engenharia Mecânica na Universidade Federal. E para fazer esse trajeto, eu, depois de ter ganho alguns salários, né, eu comprei uma motocicleta que ficava fazendo isso. Formei. Fui convidado para trabalhar na Eletrosul, que naquela época era o melhor emprego que tinha em Santa Catarina para um engenheiro. Ela estava recém chegando em Santa Catarina, vindo do Rio de Janeiro. Mas eu queria um desafio. Aquela era a idade, era o meu sonho de iniciar alguma coisa. Vendi a motocicleta, comprei um torno velho e eu mesmo trabalhava na máquina com o apoio de um menor aprendiz. Hoje, depois de 44 anos de casado, depois de 40 anos, nós administramos junto com a minha família, com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, em suma, com os genros, 3 empresas, com apoio e a colaboração de mais de 1000 funcionários. Então, esse projeto é um projeto realizado, né? Então, agradeço a Deus pelas oportunidades que trabalhei muito, é bem verdade, essa história se confunde com a história de vários catarinenses, né? Mas se Deus lhe dá a oportunidade, Ele também lhe dá a responsabilidade. E aí, em determinado momento, eu entendi que eu poderia contribuir com aqueles jovens que nasceram no interior de famílias simples, tivesse a oportunidade de estudar na escola pública e fazer uma universidade pública e gratuita. E esse foi o meu projeto desde o primeiro mandato, que foi com a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina. Embora tenha tido várias outras ações, mas essa foi central. Praticamente, acho que 70% dos meus recursos de emenda, ou muitas vezes até mais, foi direcionado para a Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje tem, acho que 15 polos de ensino à distância, tem 3 campi em Joinville, em Curitibanos e no município de Araranguá, do qual eu sou oriundo. O cidadão, o menino que vem do 2º grau, ele já tem a oportunidade ou a expectativa de estar cursando uma escola pública, gratuita, de qualidade, continuar morando com a sua família. Fazer matemática, física, engenharia, medicina, enfermagem, ou seja, tem várias oportunidades. Hoje eu acho que já deve ser passar de 6, 7 mil alunos aproximadamente.
realizado aquele projeto, é claro que não foram várias as tarefas ao mesmo tempo, e depois de 4 mandatos enquanto deputado federal, como aquela tarefa estava cumprida, isso era 2018, eu entendi que não, como o projeto está pronto, seria um mandato só mais do mesmo. E desde então eu me dediquei a buscar um outro espaço de poder para que eu possa fazer muito mais pela educação do que tinha feito até aquele presente momento. Então aqui de fato me coloco hoje como uma alternativa ao eleitor, né? Com muita tranquilidade, com muita serenidade, e é essa a discussão que a gente vai fazer. A gente não tem nenhuma angústia para estar se elegendo. Não estou aqui, evidentemente, por uma questão, e não digo isso com vaidades. Tem uma coisa que eu não preciso e que Deus muito me ajudou, é de dinheiro. Então, aliás, eu enquanto deputado federal, sempre fui um dos mais econômicos deputados federais do Brasil inteiro, quando não era o mais. Eu tinha um rigoroso controle do gasto público, porque aquele dinheiro não é meu, aquele dinheiro é da sociedade. Tudo aquilo que sobrar pode ir para a saúde, pode ir para a educação. Enquanto anualmente, sei lá, um deputado gastava R$1 milhão, talvez eu gastasse 200 mil, 20%. E não cobrava da Câmara, ou seja, da sociedade, aquilo que eu comia, porque se fosse ou não fosse deputado, eu tinha que comer de qualquer jeito. Nunca aluguei carro, usava o meu carro, mesmo aqui, sempre nas atividades aqui regionalmente, sempre usei o meu carro. Até porque o meu carro era um carro mais seguro, te confesso também, tá? Mas o combustível que eu usava, eu não sabia se eu estava usando para mim, pessoalmente, ou estava usando para o mandato. Então eu já também não cobrava. Então eu gastava basicamente com passagem aérea, aquelas despesas de manutenção de gabinete. E quando terminei os 4 mandatos, deixei de ser, abdiquei da possibilidade de ser candidato novamente, eu abri mão da aposentadoria enquanto deputado. Porque mesmo que fosse proporcionalmente, integral é com 25 anos, mas eu já tinha 16, hoje deve ser um salário, digamos assim, um rendimento do deputado federal deve ser uns R$40 mil, teria 25, 30, mas assim, para mim foi uma alegria, foi uma honra ter sido deputado federal, que agradeço às pessoas que votaram em mim, e até por gratidão a essas pessoas que entendiam que votavam num cidadão diferente, num cidadão com outras propostas, eu tinha que praticar esse gesto também, tá? Então, graças a Deus, aquilo que eu falei inicialmente, não estou na vida pública como fazendo carreira política, né? Estou aqui me apresentando com muita tranquilidade, sem nenhum desespero de causa, e mostrando que é possível a gente fazer diferente e economizar muito mais, e assim, ó, não deixar roubar, de fato, né? Não deixar roubar, e quem roubar, às vezes a gente não tem controle, até mesmo na iniciativa privada, dentro da empresa da gente tem desvios. Agora, quando acontece, quando vê os desvios, você tem que tomar a atitude. É isso que a gente precisa. Ninguém duvida que dentro do governo possam haver desvios, mas o gestor, à medida que aquilo... Precisa pôr as rédeas, né? Precisa pôr as rédeas, identificar quem foi e punir claramente para a sociedade. Eu acho que aquele cidadão precisa ser punido. Não rouba, não deixa roubar, e quem rouba vai para a cadeia. Certo. O senhor tem uma vasta experiência, de fato, isso é inegável. É empreendedor, começou cedo na labuta, né? A sua história aí diz isso. Tem uma experiência no Congresso Nacional, que também não é uma tarefa fácil. A interlocução com muitos outros deputados, congressistas, senadores, chegar num presidente da República, conseguir, né, as subvenções, as emendas, enfim, já é uma tarefa difícil. Mas o senhor ainda não tem uma experiência própria no executivo. E aí já dá para notar aqui também que a bandeira principal do senhor é uma bandeira muito importante, que é a da educação, que esse país carece de muito mais atenção. Isso não é de hoje, mas infelizmente nós vemos boas propostas, não vemos bons executores para fazer a educação melhorar.
de verdade, porque educação não se resume em salário de professor, né? Sim, sim, não se resume em construção de prédio, de novas escolas. É uma série de questões. Mas, além disso, candidato, a gente precisa ter uma atenção na economia. Sim. A economia do ano que vem preocupa muito, porque a pandemia teve aí, trouxe danos, a guerra na Ucrânia, outros danos. E os governos dos estados, ao que tudo indica, não terão aqueles repasses como tiveram por conta da pandemia, que foi algo atípico da realidade. Até não deveria ser, né? Esse repasse deveria ser voltar realmente para os estados, como os estados contribuem. Agora, como o senhor vai lidar com a conversa com os deputados estaduais e as outras propostas também para a economia, para a saúde? A gente vê que a saúde colapsou em Santa Catarina, principalmente no atendimento infantil, né, candidato? Então, na iniciativa privada e uma gestão, você tem que, por mais simples que sejam essas palavrinhas, é o PDCA, né? Você precisa planejar, você precisa executar e fazer análise crítica. Isso acontece em todos os momentos da sua vida. E o que a gente precisa é de um gestor que saiba fazer isso. Planejar, executar, fazer análise crítica, se está errado, faz de novo. Agora, isso tem que ter velocidade. E é isso que a gente faz a vida inteira, que os empresários fazem a vida inteira. Por exemplo, na saúde, que você falava que colapsou, eu não vou terceirizar a responsabilidade na saúde. O responsável pela saúde serei eu. Eu vou gerir a saúde. É claro que vai ter outro secretário de saúde, claro que vai ter secretário de saúde, mas eu vou estar acompanhando par e passo exatamente porque nós estamos trazendo vida. E saúde precisa ter sensibilidade, precisa ter carinho pelas pessoas, precisa ter agilidade, velocidade, tratamento de qualidade, e que a gente tenha nas regionais de saúde estruturas suficientes, já existentes, essas regionais, estruturas suficientes para de tratamento, de equipamentos para atender o cidadão na sua região. Não posso dizer que o cidadão não vá nunca mais entrar na ambulância. Eu não posso botar. O Estado não tem condições de pagar uma estrutura dessa em todos os municípios, até que por conta do próprio SUS tem um limite de habitantes também. Os serviços são disponibilizados também conforme o limite de um número mínimo de habitantes. Então, o que nós vamos tratar, principalmente iniciando pelas regiões mais distantes, é de qualificar para que aqueles espaços, de fato, tenham resolutividade. Esse, eu acho que é o principal desafio nesse momento, porque por mais que a gente fale da fila que as pessoas, e que de fato é angustiante, mas nós temos que zerar a fila e deixar que a fila não aconteça, e não deixar a fila acontecer de novo. Ou seja, que o cidadão tenha velocidade e agilidade para ser atendido. Só para terminar o tema saúde, para sentir a angústia das pessoas, eu conheci uns 2 anos atrás a Luísa. A Luísa é costureira, que deve ser de muitas famílias aqui de Blumenau também, mas é lá da minha região, do município da região de Criciúma. Separada, não quis entrar no tema, mas possivelmente maus tratos, não sei se chega a ser violência, mas pode ser só a opressão que a mulher vive dentro de casa, e a mãe viúva ajuda ela nas tarefas de cuidar dos 2 filhos, 8, 10 anos talvez, não era pelo aspecto deles. E ela disse: deputado, essa é a minha situação, só que a minha mãe agora foi diagnosticada com câncer. E eu não sei nem por onde começar. Eu vim conversar contigo, pedir a tua ajuda. Eu disse: não tem problema nenhum. Tu tem que fazer primeiro uma consulta, depois dessa consulta é marcado um exame, depois do exame é marcado para você receber o resultado do exame, e depois vai marcar a cirurgia. Então tá bom, não, assim, dei o caminho todo e tal. Acho que depois de 1 ano e meio aproximadamente tal, acho que uns meses atrás encontrei ela. E daí, a tua mãe? Foi até uma situação constrangedora. E daí, a tua mãe? Não, semana passada ligaram da Secretaria da Saúde marcando a cirurgia. Eu respondi: não precisa mais não, minha mãe já faleceu. Então assim, ó,
Eu acho que nem tu, nem eu, e nem as pessoas que estão nos ouvindo têm problema de saúde, nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem a filha, o irmão, a irmã, estão na fila. E nem nós queremos que essas pessoas sintam a dor e a angústia da Luísa de ver a mãe se esvaindo e não ter, e sentir aquele vazio internamente e não ter capacidade de fazer absolutamente nada. E aí o que ela me falou? Disse, deputado, pobre morre na fila mesmo. Então, essa é a sensibilidade, o carinho que o governo do estado precisa ter. E assim, é por isso que eu digo que eu não vou terceirizar as minhas ações na área da saúde e não quero carregar nunca o peso de perder algum catarinense por negligência do governo. Então, essa é o jeito que a gente tem que ter. O governo tem que entrar na operação, ele não pode ficar sentado no Palácio da Agronômica esperando que todos façam. Chegar, né? Sim, a minha vida foi dentro de fábrica. Eu nunca geri a minha empresa dentro do escritório. Eu geri lá na fábrica, discutindo com os trabalhadores, discutindo todos os temas, porque as soluções vêm de lá. As melhores soluções vêm do chão da fábrica. Então esse é o meu jeito de trabalhar, é acompanhar a gestão para e passo. E é claro que o estado de Santa Catarina, e a gente, de fato, a economia nesse segundo semestre deve passar por um outro momento, e Santa Catarina deve sofrer com isso também. Mas o Santa Catarina tem uma característica diferente dos outros estados, porque nós vendemos valor agregado. E é isso que os catarinenses fizeram, né? Nós não vendemos commodity praticamente. Agora, tem uma produção muito diversificada e distribuída no estado inteiro, claro, com uma relevância mais aqui na região do Vale do Itajaí, na região norte, notadamente Joinville, Araquari. Essas regiões têm se desenvolvido mais, e se você somar praticamente o PIB dessas duas regiões, deve passar de 50% do PIB do estado de Santa Catarina. Mas a região sul tem uma indústria interessante também, a Florianópolis já vem se desenvolvendo, e o oeste, então, nós temos talvez um dos maiores polos de agronegócio do mundo. E com 55 mil associados, você tem lá a cooperativa, que é um exemplo para o Brasil, Cooperativa Aurora, a Cooperalfa, Coopercampus, Copérdia, e aquele eixo lá de Chapecó, Concórdia e Videira é fantástico, e que precisa trazer a sua produção para os portos catarinenses, cujo eixo é a 282, passando pela 470, e que distribui para Itapoá, São Francisco, Itajaí, Navegantes. E que a gente pode criar também eixos alternativos, né? Então, assim, ó, se você me perguntar nesse momento qual é a obra principal do estado de Santa Catarina, é a 470. Não tenho dúvida que é a 470. E no mínimo da 282, eu não vou nem falar do sonho de duplicar, que seria o ideal. Mas nós temos que revitalizar a 282 urgentemente, resolvendo aqueles problemas de gargalos, aquelas passagens por cidades, quando em subida 3 pistas, alargar as pistas, sinalização. Então esse é o grande trabalho que o governo do estado tem que fazer nesse momento, embora sejam rodovias federais, e essa é a relação que você tem que construir. Isso me permite, com a experiência já do Congresso Nacional, de conhecer todo o governo, conhecer muitos líderes que lá estão na Câmara, no Senado, ter relação de amizade com vários governadores e ex-governadores, e independente quem seja o presidente da República, o meu candidato é o Ciro Gomes, que eu acho que é o cidadão mais preparado, convivi com ele em Brasília, foi deputado federal, é um cidadão com conhecimento de fato diferenciado. Agora, independente de quem seja o presidente da República, eu acho que nós somos um ente subnacional e nós temos que fazer essa discussão, porque não adianta também o cidadão dizer assim, não, porque se o presidente for tal ou for o Bolsonaro, eu que vou ter todas as vantagens, vai vir tudo para mim. Não é isso. Nós vivemos no Estado federado, todos os estados têm que ser tratados em igualdade de condições. Se ele
se ele tratar um Estado, priorizar um Estado em relação ao outro, ele pode até responder processo de impeachment. Então não tem essa coisa de eu quero dou mais para aquele e dou menos para o outro. Não, nós vamos identificar para onde é que está saindo mais. Então todos têm que ser tratados com igualdade e nós vamos construir essa relação republicana. Agora, o empresário catarinense ele se autoconstruiu. Nós construímos um Estado que é fantástico, com força, com inteligência, com energia, resultado de todas essas etnias que construíram esse Estado, notadamente alemã, italiana, negros, açorianos. Nós somos, alguns evidentemente, mais em um setor, outros em outros setores, um em gastronomia, outro em turismo, outro no ramo metal mecânico, como é o meu caso. Mas todos nós ajudamos a construir esse Estado. E eu não sou diferente dos catarinenses. Essa minha história vai se confundir com a história de muitos catarinenses. Então é isso que a gente vem trazendo. E que a gente já cumpriu a tarefa hoje da porta da fábrica para dentro, da porteira da propriedade rural para dentro. Nós estamos aqui no Estado falando de indústria 4.0. Várias indústrias já estão caminhando nessa direção. Os nossos trabalhadores são muito qualificados. Agora, está faltando trabalhador qualificado. E quando eu falo qualificado, eu não falo de mão de obra, eu falo de inteligência. Hoje a tecnologia da informação aqui em Blumenau deve caminhar para 25% da arrecadação. O ano passado era 17%, deve ser 25%. Então você veja que coisa fantástica que a gente está mudando daquela lógica da mão de obra, da confecção. Hoje tem menino aqui que fez um curso de programação de computador, 17, 18 anos. O ordenado dele soma do pai e da mãe. Exato. Então, isso é a importância que a gente vê do conhecimento. Isso que nós queremos para todos, não interessa a cor da pele, nós queremos a inteligência de todos. Então, esse é o foco principal. E nós temos, espalhados já pelo Estado inteiro, os institutos federais, tem 31 institutos federais. Por que não estão cheios? E os institutos federais estão aí dispostos a desenvolver qualquer curso conforme a necessidade regional. Porque não adianta a gente ficar falando aqui de desenvolvimento de ciência e tecnologia, se essa ciência e tecnologia não for lá para o campo, não for lá na prática. Então identifica a cultura, a potencialidade e a vocação de cada região e desenvolve conforme aquela vocação. Isso é um processo muito mais rápido. Então assim, o nosso eixo, o nosso projeto central é desenvolvimento econômico, alicerçado na capacitação pessoal e profissional, na lógica da inteligência, para que a gente possa cada vez mais agregar valor, a infraestrutura de logística, porque por conta dessa diversidade de produtos e essa distribuição, você precisa pensar em pontos de concentração de carga para que tenha ganho de escala para reduzir o custo de transporte. O custo de transporte de Santa Catarina é 14%, nos Estados Unidos é 7%, na média do Brasil é 10%, 11% aproximadamente. Então, nós estamos aqui pagando caro pela logística. É isso que a empresa quer, é isso que os trabalhadores querem, porque esse dinheiro fica dentro de casa e esse é o dinheiro que a gente tem que deixar. E esse eixo aqui é extremamente importante, porque se você pegar os portos catarinenses, eles respondem por 5 bilhões de arrecadação de impostos para o Estado, numa receita de 47 bilhões. São 5 mil empregos diretos, quase 20 mil indiretos. Então, verifica a importância desses portos, até mesmo para desafogar a BR-101, que a gente pode criar alternativas, tipo na 108, por exemplo, abrir a 108 e a 108 leva lá para São Francisco, Itapuá, E assim, outra coisa, quer dizer, esse é o eixo leste-oeste, né? Agora, nós temos aqui ao longo da BR-101 uma verdadeira metrópole. 50% dos catarinenses vivem ao longo da BR-101, de sul até o norte. 50% da população, né, vive naquele eixo da BR-101. É claro que lá na região sul, de Florianópolis para baixo, a BR-101 ainda não está tensionada, mas aqui está.
está muito tensionada, de Florianópolis para cima, notadamente aqui, Itajaí, a região de Blumenau, a entrada de Jaraguá, aquela coisa toda. Então está muito tensionado isso. Como é que a gente faz? Mas nós vamos quadruplicar isso? Dá para passar por dentro de Camboriú? Dá para passar por dentro de Itapema? Pode ser uma obra... Está na hora de... não tem mais jeito. É ferrovia. Ferrovia, tem a ferrovia que eu, enquanto deputado, consegui botar no orçamento da União 22 milhões para fazer o projeto. O projeto está pronto. Qual o problema? Travessia do Morro dos Cavalos. Tá bom, então nós não conseguimos passar o Morro dos Cavalos porque tem discussão lá da comunidade indígena e as embocaduras, elas ainda ficam dentro da área de amortecimento, nem é dentro da área da reserva indígena, mas dentro da área de amortecimento. Aí tem discussões legais e tal. Não tem problema nenhum. Bom, mas então vamos fazer essa ferrovia, porque são dois projetos, um que vai de Imbituba, dois trechos, perdão, um que vai de Imbituba até Tijucas e outro que vai de Tijucas até lá com a divisa do Garuva, até próximo a Paranaguá ali, né? Próximo a Paranaguá, vai até Garuva. E, bom, mas se nós não conseguimos passar o Morro do Cavalo, bom, então vamos fazer uma parte, vamos até Florianópolis. Porque naquele momento, lá em 2002, 2003, a gente pensava em carga só. Isso já interliga os portos, é extremamente importante. Mas agora nós já temos que pensar em transporte de pessoas também. Concorda? Porque o cidadão de Joinville para Florianópolis, ou mesmo o turista que venha naqueles momentos, ele vai ficar com uma facilidade enorme de movimentação. Então, eu tenho muita confiança e muita fé na economia catarinense, muita confiança nos empresários catarinenses. Porque também tem o seguinte, se ficar mais difícil a economia, possivelmente vai haver uma desvalorização do real em relação ao dólar. Vai passar para 6 e isso facilita também para a gente exportar, ou seja, dificulta a importação e facilita a exportação. Nós estamos preparados para isso, nós vendemos valor agregado. O valor agregado que nós vendemos no estado de Santa Catarina, nós disputamos o primeiro lugar em São Paulo, com o estado de São Paulo. Então, nós já cumprimos a nossa tarefa, nós catarinenses já demos conta da nossa tarefa. Precisa o Estado que saiba entender a situação daquele que vive do trabalho e que apoie não só as empresas, os trabalhadores. Nós estamos aqui discutindo, não estamos discutindo aqui um projeto de extrema esquerda, nem discutindo um projeto de extrema direita. Nós estamos discutindo um projeto de crescimento e desenvolvimento econômico para o estado de Santa Catarina, para nós enfrentarmos inclusive as turbulências que advirão. Renato, agora a conversa tá boa, aqui é longo, o senhor gosta de falar, né? Quando eu iria perguntar... Eu não falo também. Não, pode ficar à vontade. Quando eu iria perguntar sobre infraestrutura, o senhor veio pela BR-470, o senhor entrou, né, viu o caos que é, não é uma questão apenas de rodovias federais, Santa Catarina, pelo menos para chegar aqui, qualquer pessoa que venha para o Médio Vale do Itajaí, sofre muito. Se não vem pela rodovia federal, que é a principal rodovia do Vale do Itajaí, a 470, sofre, né, 108, sofre, né, na Guilherme Ienze, na Dr. Pedro Zimmermann, sofre na Jorge Lacerda, sofre muito na Ilvo Silveira, que são rodovias estaduais extremamente caóticas. A única rodovia aqui que atinge o Baixo e o Médio Vale do Itajaí, que estão em condições boas, perfeitas, é a 486, que liga Brusque a Itajaí, a rodovia Antônio Raio, mas que ficaram poucas coisas para serem concluídas, e essas poucas coisas não foram concluídas, né, do governo anterior para esse, como é um viaduto sobre a 101 lá, e que hoje não tem uma pilastra enfencada lá, enfim, né? Só faltava realmente a indenização já foi feita, mas a obra de fato não existe, porque existe a tapume. Como mudar essa realidade? E a gente já pode ir para as considerações finais também, candidato. Esse é um tema que eu gostaria de fato de discutir. A manutenção corretiva, ela custa em torno de 5 vezes mais do que a manutenção preventiva. Então, dentro da empresa, eu já aprendi que tem 2 coisas que tu tem que trabalhar para ter eficiência. Qualificação pessoal e profissional, e a outra é fazer na indústria. O que mais reduz a eficiência e parada de máquina é manutenção preventiva.
Então tu tem que ter, assim como são as nossas rodovias estaduais. Se você não fizer manutenção preventiva, o custo depois é muito maior. De 2010 a 2018 aproximadamente, e assim, eu tô falando de ordem de grandeza, tá? Os custos para a sociedade em função dessas estradas catarinenses não terem sido feita a correta manutenção, ou seja, não termos feito a manutenção preventiva, o custo nesses anos é de 21 bilhões. Com 7 bilhões, eu recupero todas elas. 7, 8. Um terço. Onde é que nós vamos buscar isso? Nós vamos fazer uma discussão primeiro com o duodécimo. O duodécimo, que do estado de Santa Catarina é um dos maiores do Brasil, que é 21,80% da receita corrente líquida do estado, portanto, em torno de 7 bilhões aproximadamente, entre 7 e 8 bilhões aproximadamente por ano, nós vamos, e que na verdade é o repasse para os poderes, ou seja, repassa 2,1 para o Tribunal de Justiça, eu ia falar do Ministério da Justiça, que então, para o Tribunal de Justiça passa quase 1 bilhão para a Assembleia Legislativa, 900 milhões para o Ministério Público, 900 milhões para o Ministério Público, repassa em torno de 450, 500 aproximadamente para o DESC, sem problema nenhum. Nós vamos repassar mais, se a gente não conseguir federalizar a FURB, nós vamos estadualizar a FURB, depois nós podemos entrar nesse tema, tá? E esse é o compromisso que eu assumo aqui em Blumenau, vou estar junto para nós resolvermos esse assunto. Se nós não federalizarmos, nós vamos estadualizar a FURB com o apoio da UDESC. Já tem toda a estrutura pronta, o Estado tem que ser o responsável pela educação pública no estado de Santa Catarina. Eu sou resultado da educação e sei o quanto isso foi importante para mim. Mas então, esses recursos todos, se esses órgãos, e que já o Tribunal de Justiça ano passado conseguiu poupar 370 milhões, o Tribunal de Contas do Estado conseguiu poupar 70 milhões, se o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, todos derem a sua contribuição, isso nós podemos poupar aí 500, 600, 700 milhões, que já é extremamente significativo. Eu estou fazendo um projeto para 4 anos. Que já é extremamente significativo para nós tocarmos quase a metade dessas obras. Nós vamos, e sem problema nenhum, nós vamos rediscutir os benefícios fiscais, os incentivos fiscais. Por quê? Nós temos uma arrecadação de 47 bilhões, prevista, o orçamento de 2022. De benefício fiscal, são 15. Ou seja, de renúncia fiscal, a sociedade catarinense não vai receber aquele imposto. Não quero, sob hipótese alguma, e eu acho que alguns setores têm que ser incentivados. Agora, qual é o problema todo? É que 80% desses incentivos vai para 2% das empresas, enquanto o micro, pequeno, médio empresário são responsáveis por 70% a 80% dos empregos. E é isso que nós vamos rediscutir também, os incentivos fiscais para que todos paguem. E se todos pagarem, todos vão pagar menos. E é esse que é o trabalho que a gente vai fazer e desenvolver, que vai ser central, e possivelmente a gente vai conseguir os recursos para aqui de dentro, tá? Na minha avaliação, aqui de dentro, só dessas duas ações, conseguir os recursos para recuperar todas as rodovias federais, as rodovias estaduais catarinenses. Então esse a nossa visão sobre o Estado. Eu vivi 16 anos o Congresso Nacional, vivi 16 anos todos os temas, os grandes temas nacionais que foram discutidos, participei da história do Brasil nesses últimos anos, e só para você ter uma noção, a arrecadação em impostos são 2 trilhões. Nós estamos aqui falando de 45. Então, para mim vai ser muito tranquilo para estar trabalhando com esses números, gerindo e entendendo, principalmente, que esse é dinheiro dos catarinenses. Ali ninguém bota a mão. Vou deixar agora o senhor pedir o voto também, fazer as suas considerações aí para os leitores mesorregional. Eu quero agradecer o carinho a todos aqueles que nos ouviram, né? E dizer assim, com muita tranquilidade, né? A gente está aqui como uma alternativa, com serenidade, sem nenhuma angústia,
Tá? E nos colocando à disposição, trazendo a experiência enquanto parlamentar, mas a experiência da iniciativa privada e, sobretudo, trazendo um projeto que faça com que as pessoas cresçam com igualdade de oportunidade, né? Aquele mais simples, o mais simples cidadão, aquele mais frágil, para mim vai ser o mais importante. Não vou deixar ninguém para trás. Ok, quero agradecer mais uma vez, senhor, obrigado, né? Obrigado, estar aqui, obrigado para você que também viu essa entrevista. Tem mais aí outros candidatos a deputado federal, estadual, senadores, os candidatos ao governo do estado também aqui participando das entrevistas do Mesorregional. Muito obrigado, compartilhe à vontade, deixe aí sua opinião nos comentários e até breve.